Hotel Ibis Styles apresenta programa interessante com Mário Debic. Criado em 1973, o Escritório de Contabilidade e Advocacia Cajuru está equipado com sistemas de alta tecnologia integrado por redes de comunicação interna e externa, possibilitando a transmissão e troca de informações com todos os órgãos federal, estadual e municipal, bem como a perfeita integração com os clientes, atuando na área contábil há 46 anos e na área jurídica há mais de 21 anos. Conta também com uma competente equipe. O Escritório de Contabilidade e Advocacia Cajuru fica na rua Godofredo Gonçalves, 184, centro de Itaúna. Para mais informações no 3242-1624 ou acesse o nosso site contabilidadecajuru.com.br ou envie um e-mail para contato@contabilidadecajuru.com.br. O Yacht Clube de Itaúna é um verdadeiro cartão postal da cidade. Inaugurado em março de 1971, o iate é uma referência em esporte, entretenimento e lazer. Com essa missão, busca ser um clube de referência e modelo a todos os associados. Yacht Clube de Itaúna. Venha você também desfrutar do nosso clube. Informações e contatos pelo telefone 3241-3371. Olá, o programa Interessante está novamente no ar, aqui na TV Cidade, toda quinta-feira, às 11h15 da manhã. E a gente, como sempre, contando com a sua audiência. E agora a gente tem um endereço eletrônico para que você possa manter contato com a gente. É programainteressante@gmail.com. E o nosso telefone também, que é Zap, aparece no seu vídeo. Mantenha contato com a gente. Mande sugestões de entrevista, dê comentários, faça críticas. A gente está aberto aí à sua opinião também. Fique com a gente, o programa Interessante está no ar e hoje um convidado super especial. Eu volto já. Olá, estamos aqui com um programa interessante e hoje tendo um prazer enorme em receber ele, talentosíssimo, Léo Souza, Leonardo, 35 anos de idade e 31 vivendo a arte e a cultura Itaúna. Léo, que prazer, Léo, receber você aqui, Léo. Sinta-se à vontade. Valeu. Que bom. Gente, olha, conversar com o Leonardo vai ser só cultura, entretenimento. Tenho certeza que você vai tirar uma bagagem de conhecimento. Léo, e esse talento precoce? Como que tudo começou, Leonardo? Pois é, cara, eu comecei com 4 anos de idade na igreja de Garcias. Uma vez eles foram fazer um espetáculo que se chamava de Mãos Vazias, né, que tinha um cara que fazia o demônio, que era o Mário Debic, isso lá em 1988, e aí tinha um menino de 4 anos que aparecia na cena e eles me chamaram para fazer. A partir daí eu comecei a gostar demais disso e me envolvi com esse processo de criação, né, de espetáculos e de atuação também em processos de espetáculo. Foi assim que começou. Será que o público de casa entendeu bem? Você falou meu nome aí, onde é que eu entrei aí, Léo? É porque tinha um capeta nessa cena, cara, né? Um cara que fazia o demônio, que era o Mário Debic, isso na igreja de Garcias, lá no final dos anos 80, saca? É. Gente, olha, ele começou com 4 anos, só que a gente quer falar desse grande profissional que é o Leonardo. Profissionalmente, como que tudo começou? Eu fui convidado pelo Vilmar de Souza, que é o Pituca, e o Silvio Bernardes, para participar de um curso de iniciação do Corpo e Alma, né, da oficina de teatro do Corpo e Alma. E eu ganhei uma bolsa de estudos do professor Antônio Gontijo, que na época era vice-prefeito da cidade. E aí, em um intervalo de 6 meses, eu acabei me transformando no principal ator da companhia. E comecei a, junto com isso, escrever espetáculos e dirigir os espetáculos do Corpo e Alma. Isso lá nos meados do final dos anos 90. Né? E aí foi isso, assim. E aí me envolvi com o teatro profissional.
profissional a partir daí. Gente, esse profissionalismo do Leonardo também rendeu a ele premiações, né, Léo? Vamos falar aí da sua premiação, que é um incentivo para o artista, né? Sim, sim. O prêmio, na verdade, ele não é causa de nada, ele é consequência das coisas, né? E aí, em Itaúna, no final dos anos 90, tinha um concurso que chamava Concurso LIC de Curta Teatro. Era um festival de textos curtos. E aí, em 2002, foi o penúltimo ano do concurso, a gente estava concorrendo a 6 prêmios, eram 6 prêmios ao todo, e eu ganhei 5. Eu só não ganhei o prêmio de melhor atriz. O resto eu levei tudo, melhor ator, melhor figurino, melhor diretor, melhor espetáculo. E aí em 2003 eu fui lá e ganhei mais 3 prêmios. E aí nessa época eu comecei a perceber que na verdade isso não me fazia um cara melhor, mas me fazia buscar mais conhecimento. E foi aí que eu passei para outros lugares, né, e tentando buscar teatro como linguagem em outros campos. E foi assim que eu mudei de Itaúna e fiquei um tempo fora. Gente, Leonardo é filho da Vilma e do Pedro, é aí da comunidade de Garcias. Léo, preocupado em aumentar mais a sua bagagem, foi para a faculdade, o FMG. Já pegou aí uma bandeira graduada. Como foi entrar para o FMG, Leonardo? Cara, eu saí sem dinheiro nenhum. E eu tinha acabado de participar do LIC e tinha alguém que tinha falado em na época, rede social, não era rede social, mas que eu não valorizava a cultura itaunense e que eu não ia conseguir passar na UFMG porque meu pai era lavrador. E eu passei na UFMG, fui fazer graduação em teatro e a maioria das pessoas horrorizou por causa disso, porque até então só conhecíamos uma pessoa em Itaúna que tinha feito faculdade de teatro, que era o Jerry Magalhães, que também é ator hoje, né? Mas então eu fui abrindo essas portas para as outras pessoas de Itaúna que hoje também são artistas profissionais e que também passaram por esse viés. Mas a UFMG foi um barato, porque lá o conhecimento ele sai da cozinha da sua casa, né? E aí você conhece outros universos, vê outras pesquisas de outros artistas e convive com outras pessoas. E isso foi o que mais acrescentou para mim como artista e como profissional da pesquisa, assim, em teatro. Ô Leonardo, a gente sabe, né, do seu talento, isso é nato seu, mas também você tem uma preocupação com o lado social. Como que você concilia isso, a arte e também está zelando pelo lado social? Pois é, na época da faculdade, Mário, eu comecei a pesquisar um cara que é um dramaturgo alemão que se chama Bertolt Brecht. O Brecht, ele trabalha com o teatro dialético, que é o teatro voltado para a sociedade, para pensar as questões da sociedade. E aí eu comecei a perceber que aquilo que a gente fazia em Itaúna no final dos anos 90, no início do ano 2000, não pensava sobre a sociedade. Eu precisava fazer alguma coisa que fizesse com que os nossos espetáculos falassem sobre esse viés social. Então, eu comecei a buscar parceiros que queriam falar sobre isso com a gente. E que queriam transmitir essa mensagem acerca das pequenas mazelas da sociedade e colocar isso em cena para que as pessoas pudessem reconhecer isso como próprio da sua própria vida. E não para por aí, gente, isso aí é ligado no 220. Leonardo tem essa preocupação também, tanto é que fundou uma companhia, a Companhia Itinerante Teatro. Isso. É a menina dos seus olhos? É a menina dos meus olhos. Fala um pouquinho da companhia. Agora ela já está virando a mulher dos meus olhos, né? A Itinerante iniciou suas atividades em 2006. Eu tinha 2 parceiros, que eram o Cris Moraes, da minha sala de faculdade, que é de São José do Goiabal, e o Ramon Gustaf, que é ator aqui também de Itaúna, e que hoje mora em São Paulo, mora e trabalha em São Paulo. E aí a gente queria fazer espetáculos que misturavam música e teatro e que tinham esse viés social. E aí a gente juntou com mais alguns músicos para tocar ao vivo no espetáculo com a gente. A linguagem musical está sempre presente nos nossos espetáculos, seja ao vivo ou não. E de lá para cá nós fizemos, se eu não me engano, Mário, 27 espetáculos em um intervalo de 10, 12 anos de atividades. Então a gente sempre está criando coisa nova, Então aí, na estrada. Gente, Leonardo também é professor, ele é professor e ele está dentro da sala de aula, ou seja, Leonardo, conta pra gente como que é o olhar do professor dentro da sala de aula para descobrir novos talentos. Como que é isso? Muito engraçado, porque a descoberta ela é feita pelo imediatismo. Às vezes você vê um aluno e você fala, aquele lá tem futuro para isso.
né? Ou para aquilo, né? Dependendo das diferentes linguagens. E às vezes você demora um pouco mais a descobrir. Então, a gente precisa estar com esse olhar aberto o tempo todo, porque o tempo todo aparecem adolescentes. Eu dou aula principalmente para adolescentes, dou aula para adultos também, mas para adolescentes, né? Galera do ensino médio, do 9º ano e do ensino médio. Então, eles estão a fim de fazer muita coisa. E eu acho que a escola, como é um ambiente completamente socializador, ele pode potencializar essas necessidades e essas vontades de se comunicar a partir das artes, usando as artes como linguagem, não como ferramenta, mas como linguagem específica para poder dizer aquilo que você quer e que de uma forma ou de outra, às vezes você não sabe como, né? O teatro é uma dessas linguagens. Então a gente tem que estar aberto para isso. Conversar com o artista é bom e eu queria saber se aquela máxima prevalece. O artista vai onde o povo está. A gente sabe que você, com a itinerante, o nome mesmo já diz, itinerante, cada hora está num lugar, né? É como se fosse um povo mambembe, né? A gente sabe que você faz teatro na rua, nos palcos, nos ônibus. Como que é isso, essa diversidade artística? Olha só, primeiro é extremamente difícil. É difícil porque você não sabe qual é o público que você vai encontrar. Teve uma vez que a gente estava fazendo um espetáculo num ônibus, no Festival Nacional de Teatro aqui de Itaúna, e que eu virei para um outro ator que estava comigo, que é o Felipe Correia, que trabalhava comigo na época, e falei com ele: ô múmia, sai da frente que a moça quer passar. E a moça achou que eu estava falando com ela, chamando ela de múmia. E aí a mulher gritou, cara, pra caramba e tal. E aí teve uma outra senhora que falou: não, a gente pega o ônibus, paga passagem cara, e pra ver essa palhaçada dentro do ônibus. Pô, né? A gente tava lá pra divertir a galera, tem gente. Então, é um risco, mas é um risco que, na maioria das vezes, as pessoas entram no jogo junto com a gente. Se não entrar, a gente parte para outro lugar. Mas eu acho que o artista também quer essa interpretação diferenciada, né? Ele tanto quer a interpretação que ele vai, né? Porque você ficar escondido atrás da cortina, atrás da caixa italiana, a gente chama isso de palco italiano, aquele palco normal, né? E tal, é muito fácil pro ator. E quando a gente propõe a fazer teatro em qualquer lugar, com qualquer pessoa assistindo, aí é que a gente encontra o verdadeiro artista, porque ele sabe se comunicar com as pessoas, independentemente de elas estarem no lugar para assistir aquilo ou não. Elas chegaram de paraquedas, mas vão curtir o trabalho que você está fazendo. Gente, para você que está assistindo um programa interessante pela TV Cidade, esse é Léo Souza. O Léo, entre tantas peças premiadas e já conhecidas, eu gostaria de destacar 3, que seria Esse Tal de Bolivar, Aurora da Minha Vida e 3 Homens Baixos. Eu estou citando 3, que são também pérolas da vida dele. Vamos falar um pouquinho, rapidinho, dessas 3, uma pincelada aí? Bolivar é um espetáculo, Bolivar é um monólogo, é só eu em cena, né? Nós temos 8 pessoas na equipe, mas só eu em cena. E é um monólogo que fala sobre a solidão, a história de um senhor que não tem nada de especial, ele é um senhor comum, mas ele consegue filosofar sobre a solidão. O Aurora é o nosso espetáculo novo, que a gente estreou agora no início do ano. É uma delícia, porque são 8 tipos de alunos, eles não têm nome, o quieto, o puxa-saco, as gêmeas, a gorda, o órfão e o bobo. Então eles vão vivenciar uma escola da ditadura militar, lá do final dos anos 70, início dos anos 80, e viver ali as suas dúvidas do despertar da adolescência, né? E o 3 Homens Baixos é uma comédia hilariante, são 3 quarentões que estão discutindo aí a idade do lobo, né? Então nós temos a bicha, o brocha e o corno. São espetáculos que a gente ainda está em cartaz, está trabalhando com eles. São espetáculos que levam emoção e diversão ao mesmo tempo para o espectador que vai lá assistir a gente. Bacana. Gente, Leonardo também sempre fala que com uma equipe boa não tem como não alcançar sucesso. Equipe, Léo, seus atores, sua companhia, como que é isso? Uma delícia, né? Nós temos hoje 25 atores que trabalham junto comigo. Nós temos 3 professores de teatro que coordenam as pesquisas, né? Eu, Saulo Campos e a Daniela Moreno. E temos 17 atores do elenco do Aurora da Minha Vida, temos mais outro. Então nós vamos fazendo pequenas equipes para aqueles pequenos espetáculos, né? Para aqueles pequenos eventos. E aí a gente se transforma num grupo grande. E esse grupo é uma troca de amizade. A gente não disputa nada ninguém com ninguém. A gente está um para ajudar o outro nas suas pequenas e nas suas grandes dificuldades. Eu acho que o bacana da itinerante é isso.
Então, assim, pra galera que tá querendo conhecer mais o trabalho da Itinerante, vem com a gente, vem cá conhecer, porque aqui o bicho pega, e pega pra bem. Gente, eu continuo esse bate-papo, viu, com Léo Souza, Léo que é talentosíssimo, admiro muito o trabalho dele, desde pequenininho. A gente volta daqui a pouco, depois do bloco de apoio comercial. Espera eu aí, tá bom? Criado em 1973, o Escritório de Contabilidade e Advocacia Cajuru está equipado com sistemas de alta tecnologia integrado por redes de comunicação interna e externa, possibilitando a transmissão e troca de informações com todos os órgãos federal, estadual e municipal, bem como a perfeita integração com os clientes, atuando na área contábil há 46 anos e na área jurídica há mais de 21 anos. Conta também com uma competente equipe. O Escritório de Contabilidade e Advocacia Cajuru fica na rua Godofredo Gonçalves, 184, centro de Itaúna. Para mais informações no 3242-1624 ou acesse o nosso site contabilidadecajuru.com.br ou envie um e-mail para contato@contabilidadecajuru.com.br. Hotel Ibis Styles apresenta programa interessante com Mário Debic. O Yacht Clube de Itaúna é um verdadeiro cartão postal da cidade. Inaugurado em março de 1971, o iate é uma referência em esporte, entretenimento e lazer. Com essa missão, busca ser um clube de referência e modelo a todos os associados. Yacht Clube de Itaúna. Venha você também desfrutar do nosso clube. Informações e contatos pelo telefone 3241-3371. Olá, o programa interessante está de volta. Nesse segundo bloco eu continuo conversando com Léo Souza, e você que está assistindo, caso queira anunciar aqui no nosso programa como apoio cultural, entre em contato comigo. Vai ser um prazer ter você aqui na TV Cidade, na nossa grade de programação. Estou conversando com Léo Souza. Léo, o artista, o ator, o diretor tem que estar sempre reciclando, estudando, Léo? Necessariamente. Eu acho que são muitas questões a serem colocadas na cena e fora dela. São muitas questões a serem discutidas, né, no universo hoje cheio de mídias que apontam possibilidades pra gente o tempo todo, mas ler ainda é peça fundamental para quem quer falar sobre sociedade, que é o caso nosso, né, da nossa companhia, do nosso trabalho. A gente não pode perder isso de vista nunca. Gente, e Léo, ele tem uma grande vantagem, que ele é muito eclético. Ele passeia entre Maria Clara Machado, Infantil Pluft, e de repente ele pega o Nelson Rodrigues, né, que é meio pornográfico, vamos dizer assim. E essa mistura, como que você concilia isso, Léo? É o seguinte, a gente gosta de fazer espetáculos que as pessoas queiram assistir. Então, a gente vê o que a gente acha que a sociedade está precisando e coloca aquilo como voga naquele momento, né? Quando a gente fez o Beijo no Asfalto do Nelson, por exemplo, é um espetáculo que fala sobre a influência da mídia, que fala sobre o preconceito, a homoafetividade. Então, a gente precisava colocar isso em cena. E aí era muito engraçado porque as pessoas chegavam perto de mim e falavam assim: Léo, você viu que uma outra pessoa, uma atriz do grupo, né, tá fazendo um espetáculo que um cara beija na boca de outro cara? Eu falei, vi! Aí ela, mas e aí? Ele falou assim: o cara que beija a boca sou eu. Não, Léo. Eu falei, mas você foi assistir o espetáculo? Não fui não. Pois era eu que beijava. Né? Então, e o Pluft é uma gracinha, né? A gente se diverte muito fazendo Pluft. Mas é porque a gente precisa agradar todo mundo. Né? Agradar gregos e troianos, agradar dos mamandos aos caducandos. Claro. Então a gente pega as diversas potencialidades do que dizer para as pessoas que queiram ouvir aquilo que a gente tem para dizer. Gente, o Léo também, olha que bacana, você que está assistindo, ele tem o teatro como papel transformador. E eu queria saber o que é isso, Léo, porque a gente sabe que muitas vezes é abordado por pessoas que querem fazer teatro, vem com uma timidez medonha, talvez com alguma coisa que está incrustada
estrada nela e o teatro salva, o recupera. Esse papel transformador do teatro, fala pra gente. O teatro é uma linguagem fantástica, né? Eu não gosto de usar a palavra ferramenta, porque parece que ferramenta é só aquilo que você vai utilizar em um momento. E desde que as pessoas começam a fazer teatro, elas não percebem de imediato a mudança que elas têm. Os familiares às vezes percebem, os amigos às vezes percebem, mas ela demora um tempo para poder se reconhecer como alguém que está mudando socialmente falando. O teatro é uma arte estritamente social. O teatro não se faz sozinho. Você pode tocar música sozinho, você pode pintar um quadro sozinho, você pode dançar sozinho. Teatro precisa de pelo menos 2 pessoas. Uma para fazer e uma para assistir. Senão não é teatro, né? Você pode gravar um vídeo sozinho, mas teatro é uma arte do coletivo, e é aí que o coletivo se encontra e que as pessoas se libertam para ser aquilo que elas querem ser e principalmente para ser aquilo que elas não podem ser em sociedade. Por quê? Porque está vivenciando outras personagens. Essa é sim a ferramenta transformadora do teatro, vivenciar outras pessoas, mesmo continuando a ser você. Ô Léo, você tem um telefone de contato que a gente possa colocar aqui? Tenho sim, o telefone é 37 999 570047. Gente, é só ligar, mandar zap. Manda um WhatsApp pra mim, porque a gente tá abrindo uma oficina agora, né? Para as pessoas que estão afim de fazer teatro, a gente vai fazer uma oficina com a parceria do projeto Usina de Sonhos, que fica lá em Santanense. Vem com a gente, vai ser divertidíssimo. Eu queria saber, claro, essas oficinas, 2019, como que tá? Pipocando arte, Léo? Nossa Senhora! 2019, além da oficina que a gente tem, a gente tá para estrear um espetáculo que promete ser um escândalo. É uma história baseada num texto do Brecht, que é a história de um menino que mata o pai e a mãe e esconde os dois num armário. O espetáculo se chama O Último Pôr do Sol, e é um espetáculo que não vai ser feito no teatro, vai ser feito em outro espaço. Então tem uma estética diferente, tem atores diferentes, tem uma linguagem pesada, que é só para maiores de 16 anos, mas é lindo, é um espetáculo de uma poética linda, e que a galera não pode perder. E em agosto nós temos a comemoração, não vou dar mais detalhes ainda, mas temos a comemoração dos 30 anos do Raul Seixas. A gente vai fazer um espetáculo com essa temática também. Que bacana. Leonardo, agora as políticas públicas voltadas para a arte, o incentivo, como que fica, Léo? Vamos ser sinceros agora. Não fica. Não tem jeito de ficar. Eu venho lutando, às vezes sozinho, às vezes com alguns companheiros. Eu tenho acompanhado algumas questões das reuniões das políticas públicas municipais. Itaúna é uma cidade que não tem nenhuma forma de fomento cultural. Itaúna não é uma cidade que não tem nenhum tipo de incentivo cultural. Itaúna é uma cidade onde o teatro municipal cobra uma taxa enorme para você fazer espetáculo lá, mesmo você sendo artista da cidade. Itaúna é uma cidade que atualmente a gente não vê perspectiva de apoio à produção cultural. Não é nem financiar, não, é fomentar. Fomentar é fazer acontecer. E a sensação que a gente tem é que o poder público está fazendo a coisa ficar cada vez mais difícil. Precisa fazer de outra forma, precisa largar, precisa abrir o espaço para o novo, para o antigo, mas para quem queira fazer, né? Então não tem muitos artistas, tem muitas linguagens, é só abrir. É fácil abrir. Precisa investir em política pública. E as pessoas têm mania de dizer que teatro não dá voto, né? Arte não dá voto, mas tira. E esse é o problema. Pois é. Gente, esse é Léo Souza, super culto, inteligente. Não estou querendo rasgar seda nem jogar confete, mas é porque eu o conheço desde os seus 4 anos de idade. Queria que você desse a sua nota para a cultura. Você já falou politicamente, mas agora eu quero falar a sua visão cultural. Você ainda vê muito teatro nos bairros, porque você começou na igreja. Você ainda vê a cultura fomentada nos cantos da cidade, Léo? Não, eu acho que está cada vez mais difícil. A Igreja Católica, eu vou falar só sobre a Igreja Católica porque a minha família é católica, é um lugar que eu conheço mais. A Igreja, de um modo geral, ela faz projetos que a cultura está intrinsecamente ligada à questão religiosa, né? E isso é muito bom, porque às vezes pode ser o primeiro contato que a pessoa tem com a arte. Foi o meu primeiro contato com a arte, né? Mas está ficando cada vez mais difícil fazer. Primeiro, porque é a única forma de acesso. Nós temos datas específicas para que isso aconteça, né?
E eu acho que precisa se utilizar da arte como mecanismo pedagógico também, como era lá na Idade Média, né? O teatro morre no início da Idade Média e volta justamente na Idade Média porque as pessoas não sabiam ler a Bíblia. Então eles precisavam, para conhecer a história de Cristo, ver a encenação da Paixão de Cristo, por exemplo. E isso fez com que o teatro renascesse de novo. Ele morre por causa da igreja e renasce dentro da própria igreja, com os milagres e as moralidades, lá no século 13, 14. E eu acho que isso precisa efervescer de novo. Nós temos algumas igrejas evangélicas, por exemplo, eu tenho acompanhado o trabalho de algumas igrejas evangélicas que fazem um trabalho fantástico, não só com teatro, com dança, com música. Eu acho que isso precisa ser incentivado, não só nos lugares religiosos, nas associações de bairro, nas praças de esporte, nas associações comunitárias, né? A arte pode acontecer em qualquer lugar. Então, precisa se abrir para isso também, né? Eu acho que é isso. Léo, aos 35 anos de idade, se fosse para ser outra coisa, para fazer outra coisa, o que seria, Léo? Eu andei pensando outro dia que eu queria fazer psicologia. Depois eu fiquei pensando que eu queria fazer direito, só para fazer aquelas cenas de julgamento, que eu acho aquilo maravilhoso, sabe? Mas eu acho que se eu for fazer uma universidade ainda, se eu for estudar para outra coisa, eu seria arquiteto. Arquiteto ou engenheiro civil, mas isso é só para construir teatro. O teatro não sai de mim, Mário, não dou conta. Tá dentro, sabe? Mas eu acho que eu seria arquiteto. Que bom, amei conversar com você, viu? Eu queria que você deixasse um recado para o meu público de casa, né? O Leonardo, o Léo, que todo mundo gosta. Inclusive eu trago o abraço da minha sobrinha que te ama. Gracinha, viu? Quando eu comentei nas redes sociais que iria te entrevistar, pipocou elogios. Então, o seu recadinho final. Tá bom. Olha só, para você que queira descobrir esse mundo fantástico, não perde oportunidade. Se você acha que está jovem demais, agora é tempo. Se você acha que está velho demais, agora é tempo. A arte não há idade. Vem com a gente. É isso. Olha, esse é Leonardo Souza. Léo, conhecidíssimo na nossa cidade e em toda a região. Esse é um ser humano interessante. Fica aqui o nosso programa de hoje. Eu conto com a sua audiência na próxima semana. Claro, aquela audiência cativa. Muito obrigado, beijo. Até semana que vem. Hotel Ibis Styles apresenta programa interessante com Mário Debic. Criado em 1973, o Escritório de Contabilidade e Advocacia Cajuru está equipado com sistemas de alta tecnologia integrado por redes de comunicação interna e externa, possibilitando a transmissão e troca de informações com todos os órgãos federal, estadual e municipal, bem como a perfeita integração com os clientes, atuando na área contábil há 46 anos e na área jurídica há mais de 21 anos. Conta também com uma competente equipe. O Escritório de Contabilidade e Advocacia Cajuru fica na rua Godofredo Gonçalves, 184, centro de Itaúna. Para mais informações no 3242-1624 ou acesse o nosso site contabilidadecajuru.com.br ou envie um e-mail para contato@contabilidadecajuru.com.br. O Yacht Clube de Itaúna é um verdadeiro cartão postal da cidade. Inaugurado em março de 1971, o Yacht é uma referência em esporte, entretenimento e lazer. Com essa missão, busca ser um clube de referência e modelo a todos os associados. Yacht Clube de Itaúna. Venha você também desfrutar do nosso clube. Informações e contatos pelo telefone 3241-3371.